dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao canal Eu Bem Sucedida com Regiane Cunha. Muito prazer em revê-los e se vocês não me viram ainda, que bom, é sempre tempo de chegar aqui e pegar esse conteúdo. Se acharem que o conteúdo foi bom para vocês, vocês inscrevam-se no canal, ativem o sininho para saberem sempre que tiver novos conteúdos passando por aqui, tá bem? Então, qual é o tema de hoje? Hoje vamos falar sobre um tema que muito preocupa essa nova geração: depressão. Cada vez mais tem aumentado o índice das pessoas com depressão e muitas pessoas se enganam quando pensam que depressão não é uma doença, é simplesmente um sintominha de nada, é uma pessoa que está triste. Depressão não é tristeza. Depressão é o princípio, sim, de uma doença que pode levar, inclusive, à morte. Então, nós vamos falar disso hoje com muito carinho e esse é o tema em que nós vamos discorrer. Hoje eu vou falar ao longo desse videozinho, que vai ser bem curto, prometo. Nós vamos falar de três causas importantes para diagnosticar se estamos com depressão. Atenção, esses sintomas que eu vou citar e esse diagnóstico que nós vamos falar não suspende o comentário do seu médico, seu profissional de saúde, tá bem? Longe de mim querer tirar doutorado em medicina para poder diagnosticar se você tem ou não depressão. Eu vou falar dos 3 sintomas mais conhecidos para a gente conseguir entender se de fato a gente já deveria estar procurando um médico ou não, tá bem? Depois disso, nós vamos falar de causas muito conhecidas também que ajudam no combate da depressão. Mas algumas causas que talvez vocês não estejam associando ou podendo fazer ou experimentando em casa e que são totalmente gratuitas. Então, fique comigo e ao longo desse vídeo você vai ter então essas dicas preciosas. Espero que você goste do conteúdo. Se gostar, compartilhe com os amiguinhos, tá bem? Ou guarde para ver mais tarde se não tiver tempo de ver agora e não estiver num lugar confortável, ok? Sem mais delongas, vamos começar então o vídeo de hoje falando sobre depressão. Então, uma das coisas que a gente mais se preocupa em relação a isso é como entender se a depressão é só um estado de tristeza temporário ou se é algo que está perdurando e que já deve estar sendo notificada e passando essa informação para o seu médico de família, para o seu médico, para o seu friend, aquele médico que a gente confessa tudo, né? Então, uma das principais coisas que vocês podem fazer é ver quanto tempo que está persistindo esses sintomas. Tem vezes que nós mesmos não conseguimos enxergar se nós estamos com depressão. Então, às vezes as pessoas começarem a falar alguma coisa que faça com que você entenda que você está nesse estado, também pode ser uma boa saída de você perceber ou não. Mas dessas 3 coisinhas que nós vamos estar falando hoje, nós vamos falar então da falta de interesse em participar de eventos normais que você sempre quis participar, mas de repente você perde o interesse. Perder o interesse de fazer uma coisa que você gosta muito uma vez é normal. 2 vezes até pode levar em conta, mas quando aquilo se torna repetitivo, quando você já não tem vontade de fazer nem o que te dá mais prazer, isso já começa a ser preocupante, ok? Mas isso sozinho não é nada. Eu quero é que você se junte com os outros sintomas e depois você comece a avaliar o caso como algo que você pode realmente recorrer a um profissional de saúde. Então, uma das outras coisas que a gente vai falar é quando você... Sabe aquele momento em que você começa a se culpar de forma excessiva? Às vezes nós não falamos, mas aquele momento em que tudo parece que você olha e pensa, isso só acontece comigo. É porque sou eu. Isso é assim. Ou quando você se deixa abalar por coisas que em outra altura da sua vida você não se deixaria abalar. Sabe quando já não te apetece sair do sofá? Quando você já não tem vontade de fazer grandes coisas? Quando você já nem vai às compras? Quando nem o sorriso do seu neto, e eu tô falando isso porque uma das maiores idades para se ter depressão é quando a gente já tá na idade de ser avô ou avó. Quando a gente chega aos 40, 50 anos, porque a gente perde um pouco o sentido, parece que até ali a gente era útil e depois a gente deixou de ser útil. Ainda essa semana prometo que eu vou estar falando sobre utilidade também, vocês vão ver que é uma das coisas que podem nos levar à depressão se a gente não souber passar essa fase. Então, sabe aquele momento em que você está olhando pro seu neto e você pensa que o único motivo para você ainda estar ali pode ser o seu neto ou o seu próprio filho? Esse momento é um momento preocupante.
quando você tem um comentário de se não fosse por ele eu nem sei o que seria de mim. Então, mas isso sozinho, como eu disse, não é nada, né? Às vezes a gente tem esses pensamentos. Agora, quando os seus pensamentos são recorrentes, são tristes, são pensamentos que você realmente não consegue mais, que você não é capaz, que você está sendo injustiçada, que a sua vida não... Eu vou falar palavras aqui que eu nem costumo falar no meu dia a dia, mas que a sua vida é uma merda, que você já não presta, que você nada serve, que você... Tem pessoas que falam a palavra até inferno, eu não gosto de pronunciar essas palavras porque eu entendo sobre a lei da atração e sei que elas atraem mais do mesmo. Então, tenham atenção quando entram nesse estado. Esse estado de culpa excessiva. Agora, um outro sintoma muito silencioso e quase ninguém percebe é a insônia. É quando você perde noites sem dormir. Ou perde tempo sem dormir, o seu sono fica muito picado. Então, se você tem sono picado, se você perde o interesse em fazer coisas que você sempre gostou de fazer, se você já não vê um sentido significativo na vida e parece que tudo já está tarde demais para começar ou para fazer, eu vou te dar 3 formas de combater a isso, independente de você se diagnosticar com depressão ou não, 3 formas de combater isso, ok? Então, uma das formas é a gente trabalhar alguns dos nossos neurotransmissores que têm o poder de ativar as coisas contrárias às que a gente está sentindo. Por exemplo, quando você libera a adrenalina, você fica excitado, não é? A gente já sabe disso. Se a gente fizer um exercício, ou, por exemplo, subimos em cima, estamos numa montanha-russa, ou subimos em cima de um prédio, olhamos para baixo assim repentinamente, isso vai disparar e vai soltar algumas coisas dentro de nós, não é? Mas eu não estou pedindo para vocês fazerem isso. Eu estou falando sobre esses transmissores que vão poder ajudar a gente a combater isso. Então, nós vamos falar da dopamina, da serotonina, da endorfina e da ocitocina, tá? Esses todos ajudam a gente a combater coisas específicas da nossa vida e fazer com que a gente se sinta feliz, com que a gente se sinta seguro. Elas são disparadas no nosso organismo quando querem nos provocar sensações contrárias às sensações que nós sentimos de tristeza, vitimismo e assim. Então, algumas coisas a gente pode fazer para provocar com que essas vitaminas estejam presentes e que a gente possa sentir uma sensação contrária. E uma das coisas que a gente pode fazer, de fato, é uma alimentação cuidada, uma alimentação melhor, uma alimentação saudável. Quanto mais processados, quanto mais industrializados vocês comem, menos dessas vitaminas vão estar presentes. Então, a chance de vocês também ficarem mais tristes, vocês podem ver, vocês acabam de comer uma comida desse nível, batata frita, até pode ser saciante no momento, até pode ser interessante, eu também de vez em quando como, eu não posso ter no meu prato na minha frente, porque senão eu vou trincá-las, mas o importante é você saber que depois você sente aquele peso, aquela coisa pesada e você não sabe de onde vem. E normalmente são dos processados, os industrializados, eles trazem isso. Então, nós vamos combater com a alimentação saudável. E eu tenho aqui algumas dicasinhas que são muito boas. Para quem gosta de pimenta, pimenta é excelente para liberar essas vitaminas, para deixar a gente com uma sensação de felicidade e de energia durante o nosso dia. A laranja, a banana, o chocolate, aqueles legumes de folhas escuras são muito bons para isso. A aveia é muito boa. Tudo que tem ômega 3, proteínas em si, ajudam muito a fazer com que a gente se sinta mais feliz. Então, se vocês trocam aqueles processados ou industrializados por coisas saudáveis, por coisas que são mais prazerosas e que vão trazer essa leveza, vai ser muito melhor para vocês. Como uma banana por dia, vai ver? É muito difícil a gente ver um macaco triste, não acha? Apesar que o macaco não come só banana, né? Mas foi uma brincadeira. Pronto. Depois outra coisa que a gente tem que pensar, então. Uma das formas de combater é, toda vez que vocês pensarem num pensamento negativo, em algo que realmente seja danoso para vocês, que vinha essa ideia recorrente, vocês simplesmente vão mudar a chave. O que eu quero dizer com mudar a chave? É pensar em algo positivo, pensar em algo contrário, em alguma coisa que realmente dê prazer para você. Se você está pensando em algum momento triste da sua vida, se pensar, poxa, eu tô aqui, não me apetece fazer nada, não me apetece sair dessa cama, não tenho motivo para isso, aí você fala, e se hoje fosse um dia especial? E se hoje fosse o dia do aniversário de alguém que você gosta? E se hoje...
Vamos fazer diferente, vou levantar agora, vou fazer um bolo. Faça alguma coisa que vocês gostam. E aí eu falo, bolo, como posso falar qualquer outro tipo de coisa, né? Busque algo que te dê prazer, né? Então, se você encontrar algo que te dê prazer para combater essas frases e esse período do dia em que você se sente triste, vai melhorar bastante. Minha terceira sugestão, além da comida e de buscar algo que te dê prazer, é obrigue-se a conviver com pessoas. Obrigue-se a conviver com pessoas. Algumas pessoas podem dizer, mas eu moro sozinha. E na rua? Sabe um dos segredos que eu vou contar para vocês agora? Se vocês ajudarem alguém, mesmo que vocês estejam precisando de ajuda, se você sair na rua agora e dividir o pouco que você tem, dar uma sopa para alguém que não tem uma sopa, conversar com alguém que não tem com quem conversar, ou simplesmente acenar para alguém, vocês podem transformar a vida deles. Mas mais do que isso, vocês podem transformar a de vocês. Portanto, façam uma ação boa e vocês vão ver como ela vai reverberar na vossa vida e vai mostrar o quanto a vossa vida é importante. Não só para vocês, mas para outras pessoas. Tá bem? Então, essa é a terceira dica e é isso que eu queria falar hoje sobre depressão. É um conteúdo rapidinho. Prometi não me alongar muito e é isso. A ideia do Eu Bem-Sucedido é poder dar dicas rápidas que vocês possam ver e se precisarem acelerar para velocidade 2, escutar tudo enquanto eu falo, não tem problema. Eu só quero que vocês possam desfrutar do conteúdo e pegar dicas rápidas de como melhorar o vosso dia. Se gostaram, se sentiram que isso é eficaz, se querem saber mais sobre esse conteúdo, deixa aqui embaixo nos comentários. É com muito gosto que eu vou lê-los, tá bom? Um beijo e até a próxima.